Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao podcast Digitalize, esse canal de acesso a muito conhecimento sobre digitalização de pequenos, médios negócios e também para te incluir nesse ecossistema digital para você usar a tecnologia em benefício do seu dia a dia. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai falar de uma das plataformas que vem trazendo educação financeira, melhores opções de serviços financeiros para você que está nos assistindo, seja para você empreender, seja para você usar em benefício próprio. Estou recebendo aqui o Alberto, que é o CEO da PlusGym. Alberto, obrigado aí pela tua presença. De largada, conta um pouco da sua história, porque eu acho que ela é muito importante para todo mundo que vai nos assistir aqui, nos ouvir, porque é uma história que mostra que, de fato, o empreendedorismo pode ser para todo mundo, basta você ficar ligado nessas tendências e também muito conhecimento para colocar em prática. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e vai ser um desafio tentar falar pouco, mas vamos lá. Cara, quando você faz essa pergunta, falar de história, todo mundo que trabalha hoje lá na empresa, a única pergunta que eu faço na entrevista de cultura é essa: me conta a sua história. E a maioria das pessoas não sabem contar, tipo, qual que é a sua história? Eu trabalho com marketing há tantos anos. Não, peraí, onde você nasceu? Como é que era a sua família? Eu sempre gosto de contar, porque para mim história conecta e faz pessoas se tornarem, tipo, um grupo só. Então lá a gente tem muito, eu gosto muito dessa pergunta. Vou tentar resumir a minha história. Eu nasci numa casa com 12 pessoas, nós éramos uma família morávamos numa periferia. Eram 12 pessoas, 3 cômodos. E como é que eu posso dizer? Eu dormia na mesma cama que a minha mãe até os meus 13 anos de idade. E hoje eu tenho 1,92. Então a coisa que eu mais gosto na minha vida hoje, na minha casa, é a minha cama que me cabe, porque foi meu maior investimento. Desde criança, como toda criança de periferia, meu sonho era ser jogador de futebol. Sempre quis ser jogador de futebol. E batalhei por isso, desde 8 anos de idade eu joguei bola, de 8 até 14, machuquei, não deu certo. Fui estudar, mas como escola pública, você passar num Cefet lá de Belo Horizonte, falar que eu nasci em Belo Horizonte, esqueci que esse programa é nacional. Bom, e aí eu fui estudar e eu, infelizmente, conheci a Lan House, lá nos anos 2000. E aí eu matei todas as aulas indo pro computador. E aí o computador ganhou minha paixão. E eu sempre tive muita curiosidade sobre computador. Nunca tive um computador. Eu perdi meu pai aos 3 anos. Minha mãe é mãe solteira. Eu cresci com 5. Depois disso, meus tios foram casando. Crescemos eu e mais 5 pessoas. 2 tias, minha mãe, minha avó e minha bisavó. E a gente não tinha condições. Então eu fiz muita coisa na vida, desde os meus 12. Para jogar bola, eu vendia bombom na escola, desde pequeno. Então eu sempre fui cara de pau. Eu ia na sala dos professores, vendia bombom. Nunca tive problema com isso. Trabalhei com isso um pouco mais estruturado aos meus 14 anos. Eu andava nas ruas de BH com uma cesta assim, carregando, e vendia bombom. 100 bombons por dia, mais ou menos, que eu vendia todos os dias da semana. Então eu tinha que fazer rotas. E com 18 anos, eu recebi uma ligação uma vez, um advogado, falando que eu tinha direito a um dinheiro da morte do meu pai. Porque meu pai morreu de acidente de carro. Eu não tinha nem noção, nenhuma ideia disso, o tal do DPVAT. E aí ele falou, olha, você tem o direito e vamos entrar na justiça. Eu falei, cara, se você cobrar, tá ótimo, porque eu não vou ter, eu não tinha nada. Eu vou te dar 10%, 20%, 30%, não tô nem não, pode ser. Aí eu falei com minha mãe, se sair o negócio, eu só quero uma coisa, eu quero um computador. Mais nada, o dia pra ficar professor, eu só quero meu computador, mais nada. E foi assim que eu comecei minha carreira com o computador depois. Eu já sabia um pouco programar, porque eu fiz alguns cursos no bairro, né? E para ter computador, eu fiz um curso de manutenção. Então eu dava manutenção no computador das pessoas, pedia 7 dias para consertar, consertava em 1 dia, e os outros 6 eu jogava no computador das pessoas. E a PlusGym, como é que surgiu? Em que momento? Você testou algumas coisas antes dessa empresa? Como é que foi? Engraçado porque o PlusGym, ele é como se fosse a construção financeira da minha vida, né? Desde criança eu nunca tive a educação financeira, certo? Minha mãe era aposentada,
por ler, então ela sempre eu vivia ouvindo empréstimo consignado, empréstimo consignado, empréstimo. E tava acabando já tinha alguém ligando para minha mãe oferecendo um próximo. Cartão de crédito na família, era uma pessoa da família que tinha, que emprestava para todo mundo, e era uma briga. Quando não pagava, dava uma confusão danada. Era engraçado. E aí eu fui empreender, tive uma agência de marketing digital, depois eu fui trabalhar numa startup, depois eu tive depressão, fiquei uns 5 anos mal mesmo. E em 2018, quando a gente fundou a Plugin, a gente não fundou a Plugin especificamente. A gente queria ser feliz, éramos 4 pessoas, eu, Eric, Gabriele e Abraão. A gente só queria ganhar dinheiro com marketing digital e ser feliz. E a gente começou um blog de finanças pessoais, onde a ideia era ajudar as pessoas a escolherem cartão de crédito. Que ano isso? 2018. E não tinha o nome Plugin. Na verdade, não tinha nem nome. Era um domínio que eu tinha antigo e a gente começou. E aí eu fui num evento nos Estados Unidos e eu vi uma propaganda no jogo de futebol americano de uma empresa chamada NerdWallet. E aí eu vi que no mercado americano tinham empresas que ajudavam as pessoas a tomarem decisões muito grandes. Tipo, gigante. Para anunciar no futebol americano, eu falei, peraí, eu tenho que estudar essa empresa. E aí eu voltei pro Brasil louco com aquela ideia e falei, cara, eu preciso executar alguma coisa assim. Só que lá fora eles têm um atrativo muito forte de credit score para trazer as pessoas para entrar na plataforma. Eu falei, cara, no Brasil o credit score não é algo tão difundido. O que eu vou fazer? E a gente falou, olha, vamos tentar dar uma educação financeira. Então vamos tentar criar conteúdos de finanças, falando a língua da galera, de como a gente é, de onde a gente veio, e tentar ajudar as pessoas através da educação financeira. Essa foi a nossa pegada lá atrás. E aí a gente foi criando as ferramentas, e aí de um blog virou um quiz, do quiz virou uma ferramenta hoje que tem inteligência artificial. Caraca, a sua história é a história de muita gente. Eu acho que tem um ponto de inflexão aí que foi você realmente agarrar o que você gosta e pegar talvez um hobby e transformar de fato no negócio. Muita gente às vezes confunde, né? Hobby com ofício, ou o que vai de fato trabalhar, exercer, contribuir para a sociedade. Que trabalho nada mais é do que isso. Você, né? Você vai ajudar o outro, mas no nosso sistema isso tem que girar de uma forma e que se torne um negócio, né? E aí você conseguiu fazer isso e me parece que é muito numa pegada autodidata quase, né? Você fez alguns cursos ali de programação, mas o desenho, o esqueleto, tudo você foi desenhando por captura de ideias que você foi percebendo, né? E aí o modelo de negócio hoje atual da PlusGym, qual é exatamente? A pessoa vai lá, acessa o aplicativo, o site, vocês auxiliam nessa tomada de decisão para ver qual que é o melhor crédito, mas como é que vocês fazem essa engrenagem girar? O que está por trás? Boa, legal. Como você falou do autodidata, realmente foi uma coisa, assim, eu não fiz faculdade, cheguei a cursar um período de sistema da internet, e depois eu cursei mais teologia do que tecnologia, e sempre foi assim, mais autodidata mesmo. Foi uma bênção aí de Deus na minha vida. E aí, falando disso, eu tive que adaptar um modelo que eu vi nos Estados Unidos para o Brasil, porque do jeito que estava lá, o mercado brasileiro ainda não está nesse nível de amadurecimento para falar de performance, né? Então, assim, como que é a linha de receita, né? O revenue stream deles lá fora é muito mais o banco pagando por um cartão de crédito, por uma conta aberta, por um produto novo adquirido pelo sucesso. Então, eles pagam pelo sucesso. Isso a gente trouxe. Então, hoje, qualquer banco, parceiro que a gente trabalha com alguns, eles nos pagam no sucesso. Mas isso não sustentaria o tamanho que a gente chegou. Então, demoraria muito tempo até a gente chegar lá. E a gente viu que a gente uniu o que eu sabia fazer antes, que é ganhar dinheiro com blogs, com anúncios, e unindo a isso. Então, a gente criou um meio termo disso. Acabou que os anúncios se tornaram mais lucrativos do que a parceria com os bancos. Até porque,
pra gente, começando como bootstrap, nunca tínhamos recebido nenhum dinheiro de ninguém, nós não éramos conhecidos, então ninguém queria abrir as portas pra gente ser o primeiro. Eu lembro que o primeiro banco que abriu a porta pra gente tá com a gente até hoje, e a gente é um dos grandes parceiros deles de abertura de conta, e a gente abre muita, muita conta para eles todos os meses. Hoje o nosso modelo de receita é majoritariamente a venda de espaço publicitário dentro do app. E aí tem aula, tem algum tipo de instrução para as pessoas, para elas. Porque a gente sabe assim, hoje, na data que a gente está conversando aqui, março de 2023, a gente tem a maior parte da população brasileira endividada. Então, obviamente, uma demanda muito forte é por educação financeira, em todos os níveis, básico até o avançado. Acho que aqui a gente tem até bem sui generis, né? Bem esquisito aqui, porque aqui lá atrás, se você pegar 30, 40 anos atrás, o crediário, o carnezinho, que até hoje existe para você comprar um eletrodoméstico, algum item, um móvel e tal, ele foi uma alavanca enorme para o varejo, porque o brasileiro gosta de consumir. Ele não faz uma conta assim, vai sair mais caro a prazo. Coube na parcela, acabou, bora nessa. Tanto é que, acho que pouca gente sabe isso, mas o crediário, ele foi o pontapé inicial para se criar o primeiro sistema de escoragem de crédito, que foi o SPC. O SPC nasceu na Associação Comercial de São Paulo. Eles tinham que ter a necessidade lá de conceder esses créditos pelo carnê, pelo crediário e tal. Só que eles não tinham informação sobre se aquela pessoa pagou ou não o carnê anterior, se tinha algum histórico ou não. Eles começaram a fazer isso na mão. Aí eles falaram assim, não, na mão não dá, né? Então criaram o SPC. E aí os bancos, para não ficarem refém na mão de uma estrutura do varejo, a Febraban, que é o sindicato dos bancos, foi lá e montou o Serasa. Então o Serasa, o SPC, já meio que está conectado com essa história do próprio crediário, do carnê, que mostra o quanto que o brasileiro gosta de consumir, né? Dentro dessa lógica de a parcela tem que caber no bolso, né? Me conta aí sobre essa parte da educação financeira, que eu acho que tem um mercado muito Gigante. grande, né? É gigante, cara, e é um mega desafio, né? Porque quando você tá endividado mesmo, você não quer saber de estudar. Você não vai estudar, você quer saber de como ganhar dinheiro, entendeu? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro e se tem como sair dessa dívida? Eu vivi situações durante a minha vida toda de extrema pobreza, vamos dizer assim. Não extrema pobreza, mas assim, situações que me fizeram pensar muito e refletir. Por exemplo, a gente chegou a ser expulso de casa, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então veio polícia, com ordem de despejo, etc. Então, eu como criança vivi isso tudo. Então, eu sei o que é passar aquilo ali, sabe? De ter... Cara, crediário, igual você falou, coube na parcela, eu vou comprar. Porque às vezes é a única forma que uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue ter acesso, né? E às vezes ela não tem acesso, mas uma parte da família tem, que era o nosso caso. Então, tipo, uma pessoa da família tinha acesso, essa pessoa dava... Era uma briga absurda. No Natal, nossa, era um caos. No Natal era uma brigaiada danada. Mas tinha muito amor, sempre foi muito... Teve muito amor. O que eu tento fazer hoje com o Plugin é encontrar uma forma saudável de conseguir educar as pessoas através de experiências. Então, o que a gente viu? Cara, as pessoas não queriam fazer a aula só por ela estar lá. Ninguém. É de graça, ninguém queria fazer. A gente gravou diversos cursos, ninguém queria fazer. Então, o que a gente está mudando e adaptando no modelo de negócio hoje é que a gente está criando uma espécie de jornada para a pessoa.
dentro do aplicativo, dentro da área de membros. A gente apostou muito mais agora em aplicativo, então a gente teve que cortar muita coisa no ano passado, erramos em alguma coisa. Eu falo que, tipo assim, eu tive empresas até 50 funcionários no máximo, né? Uma época. Quando passou de 200, eu não sei, eu errei pra caramba. Não, mas errei demais. Então eu tive que ir consertando nesse tempo. E a gente tá adaptando agora que a gente viu o tanto que as pessoas gostam de participar de sorteio, né? Então, assim, Mega Sena tá aí, todo mundo participa da Mega da Virada, aquela esperança absurda. Então a gente foi e criou um sorteio semanal, onde as pessoas participam sem pagar nada e concorrem a R$1.000 toda semana. Por que R$1.000? Por quê? A gente viu, tem a própria pesquisa dos 60% de endividados que a gente tem no Brasil, a grande maioria deles está endividado por dívida de cartão de crédito de R$300 a R$600. Era a última pesquisa que tinha do SPC, se eu não me engano. Posso estar falando errado, mas fica próximo desses valores. O que a gente pensou? Se eu tiver alguma forma de devolver esse cara para o mercado, já é bom. Eu não consigo dar dinheiro para todo mundo voltar para o mercado. Não tem como, eu não sou Jesus Cristo, sei lá, não dá para imprimir dinheiro. Então, o que a gente consegue fazer isso? Unificando aquilo que o brasileiro gosta com o que a gente quer. Então, hoje, dentro do app, a gente está desenvolvendo, ainda não está 100% no ar, para poder participar do sorteio, ela tem que ver uma dica financeira. Então, eu só consigo pegar um número da sorte aprendendo um termo de mercado. 5 dicas para você negociar a sua dívida com um banco ou coisa do tipo. Então, a ideia é que para participar do sorteio, eu não quero que você ganhe dinheiro, eu quero que você aprenda a quitar a sua dívida. Eu quero que você aprenda a não cair no que eu, Alberto, meu nome ficou sujo pela primeira vez, por eu não ter conhecimento sobre o que era cheque especial, que de especial não tinha nada. Porque eu, sem conhecimento nenhum, meu primeiro emprego de carteira assinada, me deram um cartão. Isso é fato isso, eu não tô inventando. Eu peguei um cartão, aí para ativar o cartão você tinha que ir no caixa eletrônico, né? Fui lá no caixa eletrônico, peguei, ativei e coloquei, peraí, tem R$700 aqui? Como assim, gente? A empresa me deu um bônus. Não sabia. Mas vai que eles erraram. Minha cabeça na época era, vai que eles erraram. Vou gastar tudo. Gastei tudo, comprei churrasco, comprei carne, comprei refrigerante, comprei um monte de coisa. Depois eu fui descobrir que era cheque especial, fiquei trabalhando durante 7 meses para quitar e mesmo assim meu nome ainda foi pro SPC Serasa na época. Foi a primeira vez que eu sujei meu nome, por não ter conhecimento. E assim como eu, cara, diversas pessoas que podem ter passado ou vão passar por isso. A ideia é que a gente consiga explicar de uma forma lúdica e que eles concorram a dinheiro e sem pagar nada. Então, é um mega desafio. E aí, como que todo mundo vai perguntar, beleza, você é um filântropo? Né? Não sou. A ideia que a gente teve foi, todo mundo usa o Google, gosta pra caramba, e ninguém reclama de ter anúncio no Google. Por quê? O produto é bom, ele resolve sua dor, e o anúncio não te atrapalha. É a mesma coisa que a gente quer trazer pro plugin. A mídia programática, a receita da mídia programática, ela é vista por muitas empresas, muitos empresários, como negativa. Ter anúncio no meu site, ruim demais. Pô, peraí, o Facebook vive disso. O TikTok vive disso. O Google vive disso. Por que eu não posso ter um negócio? Eu sempre fiquei perguntando, por que não? Por que eu não posso? E esse questionamento me levou a falar, cara, vai ser assim, vai ser um produto que é de graça, onde a gente vai monetizar através do espaço publicitário. Então, essa é a nossa jornada aí. Cara, muito interessante, porque eu acho que pouca gente tem conhecimento dessa forma de remuneração do seu negócio. A gente fala muito de marketing digital, mas sempre numa ponta em que você vai lá e coloca um valor para impulsionar algo, né? E não ao contrário. Exato. Explica melhor como é que é isso, assim, dessa história da mídia programática. Isso é complicadinho, viu? Eu vim dessa escola, sempre fui o cara que comprou muita mídia. E desde quando eu comecei a trabalhar com SEO em 2009, e eu sempre via a galera falando, põe o Google AdSense no seu site que você vai ganhar dinheiro com anúncios, etc. Mas nunca foi uma receita expressiva.
E eu sempre me questionei que, por exemplo, por que eu não posso controlar o anúncio que aparece no meu site? E eu lembro que eu perguntei a alguns amigos, que para mim era minha referência, cara, por que eu não posso? Cara, não, você pode, mas, cara, dá um trabalho danado, você tem que ter uma outra ferramenta, você tem que ter isso, aquilo. E eu larguei aquilo de ideia. E aí, em 2019, quando eu voltei, a gente voltou com a empresa, final de 2018, né? Eu comecei a ver que era possível sim, e que não era esse bicho de 7 cabeças. Então, assim, foi um momento que eu não acreditei no meu questionamento, não fui até o final, eu perdi tempo nisso. Mas hoje, assim como você consegue controlar o quanto você paga para adquirir um cliente, você também consegue controlar para quem você vende e por quanto você vende. Cada espaço publicitário que eu vendo dentro do meu site, eu tenho um preço mínimo que eu aceito que seja pago por ele. E também controlo quem aparece, quem não aparece. O poder é na minha mão. Então, se eu não vender o espaço para ninguém, eu mostro o meu anúncio. Então, assim, a gente começou a construir isso usando audiências. Hoje ainda não é perfeito. Então, e é caro pra caramba criar isso, um ecossistema que você... Já passaram mais de 25 milhões de pessoas dentro das nossas ferramentas. Se eu falar com você que eu sei quem são as 26 milhões, é mentira. Eu vou estar mentindo para você. Mas eu tenho de várias outras pessoas, eu já tenho todos os dados que ela me deu. Então, se ela falou comigo lá que ela ganha até salário mínimo, que ela é negativada, eu tenho isso salvo. Então, eu vou conseguir usar isso em um determinado momento que a gente está construindo. O longo prazo é a gente conseguir vender esse espaço publicitário diretamente para alguns players, alguns bancos, etc., sempre voltado para performance, porque eu nunca gostei de... aparece aqui, aparece ali, mas no resultado final, que é o que dá dinheiro mesmo, é o que vai fazer as pessoas continuarem investindo no nosso site. E você tá unindo duas, o útil ao agradável, né? Assim, de uma certa forma, para atrair o público para a educação financeira, você também ajuda a pessoa, enfim, a ganhar prêmios, e aí, enfim, a pessoa acaba entrando e tendo educação, em compensação, você está sendo remunerada sem onerar de nenhuma forma Não cobro nada. ninguém. Não cobro nada a ninguém. Então, a sua porta é extremamente aberta, não existe nem catraca ali, nada entra. E para uma fase no Brasil que a gente precisou de uma pandemia para se vangloriar da inclusão financeira de milhões de brasileiros. Então, a gente teve que incluir muita gente que não tinha nenhuma conta bancária, a pelo menos ter algum tipo de registro na Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. E aí falou assim, não, uma inclusão bancária de mais de não sei quantos dezenas de milhões de pessoas e tal. Sendo que poderia ter feito, assim, a gente, Brasil como um todo, antes, né? Muita gente ainda não está nesse processo, né? De pelo menos ter acesso ao sistema financeiro. Eu acho que assim, eu tenho algumas bandeiras que eu gosto muito de lutar por elas, principalmente pelos pobres, sabe? Porque, tipo, cara, eu sei o que a minha família passa e alguns ainda passam, né? Acesso ao crédito é muito complicado no Brasil. Você não tem uma forma única, e aí eu tento pesar os dois lados, né? Tanto o banco, que tem que lidar com muita fraude, um risco de crédito absurdo, mas também do outro lado, do trabalhador comum. Porque se você for pegar hoje a receita da maioria das pessoas que vivem, que buscam uma renda extra, buscam construir, você tem uma boa parte dessa renda que é autônoma, que não é declarada, ou que às vezes é um revendedor de alguma marca. E o MEI veio para ajudar muito, mas ele não serve para crédito na hora que você vai comprar uma casa. Não existe. Se você não tem carteira assinada, você não tem bem para dar em garantia. Você não existe no sistema de crédito brasileiro. Então, a primeira entrada é muito complicada pelo sistema que a gente tem hoje no país. Eu não tenho... Eu sou PJ, sou empresário, meu nome está lá no contrato social. Eu não tinha acesso a crédito, por mais que a minha empresa movimentasse milhões no ano.
o banco não me enxergava. E a ideia que a gente tem também é que, cara, não é só ajudar o cara que tá a sair da dívida. Às vezes é o cara que também tá fazendo uma grana. Tipo, eu tenho amigos que trabalham com marketing digital, que começaram a ganhar muito dinheiro com marketing digital, e aí começaram a comprar carrão, porque, cara, o pobre ele vai fazer isso, tá normal e faz parte dele. É a primeira vez, ele vai errar, não tem problema. Só que eu quero ajudar ele, então, assim, eu já virei para vários amigos meus e falei, cara, declara o imposto de renda, tá? A primeira coisa mais importante que tem que fazer. Tá doido? Pra quê? Cara, um dia você vai querer comprar alguma coisa que vai ser além do que você tem, ou você vai pegar uma oportunidade de parcelamento. Alguma coisa na sua vida, velho, não deixa de construir agora o seu histórico financeiro. Ainda mais agora com o Open Bank, é seu, né? Então, tipo, constrói ele. Declara imposto de renda, paga o imposto certinho, enquadra no que você tem que enquadrar, porque se você não fizer isso, vai ser extremamente difícil quando você for comprar alguma casa. Se você for tentar fazer algum financiamento de um carro, de uma casa, você vai casar, quer comprar uma casa. Cara, é muito complicado. O crédito imobiliário é muito difícil. Então, assim, não só o imobiliário, até mesmo o próprio cartão de crédito, que, cara, eu sou o cara que eu fui rejeitado em diversos bancos. Só que eu não parei de pedir, não. Eu continuei pedindo. E eu falo isso no plugin. Cara, o meu maior segredo foi ser persistente. Até alguém aceitar. E aí eu comecei a construir meu crédito. Só que eu não pude vacilar nesse primeiro. Então, assim, eu já quebrei algumas vezes na vida como empresário. Quebrei em 2013. E eu precisei de crédito do banco. Então eu usei aquele crédito. Fiquei endividado. Demorei para pagar, mas eu paguei tudo. Fiz o acordo, fiz tudo certinho para voltar à minha vida financeira. Porque senão, uma vez queimada, é muito difícil voltar. E a gente está vivendo um período que a gente pode ter muitas pessoas nos assistindo aqui agora, até menores de idade, que, por exemplo, fazem o dropshipping, montam um site para vender produto do chinês, e aí eles aprendem rapidamente a fazer o marketing digital bem feito, o site está montadinho, aí o cara vai lá e fatura um montão, blum. Só que aí o cara não tem, talvez, uma formação individual já consolidada, não sabe que tem que pagar tributo, talvez nem PJ o cara tem. Aí uma hora dá ruim, né? Não tem jeito, cara. Assim, Receita Federal uma hora vai cruzar. Ou a pessoa vai lá tentar resgatar no Mercado Pago, no PayPal, no meio de pagamento lá e não consegue. Opa! Aí. Cara, e é uma coisa que, assim, o Eric, que é meu sócio até hoje, fundou a empresa comigo, e você sempre vai ver isso. Uma das dores do marketing digital, de pessoas que fazem um dropshipping ou vendem outros tipos de produto, eles são banidos, eles perdem as contas no Facebook, no Google. E eu sempre fui o cara que tentou fazer sempre o contrário. Eu falei, cara, peraí, não pode ser normal eles banirem. Eles não querem, eles querem o dinheiro, eles querem o anúncio. O que eu tô fazendo de errado? Então, a própria construção do crédito do meu CNPJ, lá atrás, quando eu percebi isso, ajudou eu ter o crédito suficiente para ser bootstrapped hoje. Porque o meu histórico com o Google e com a Meta me fizeram ter linha de crédito hoje para eu não depender de cartão de crédito para poder anunciar. Mas enquanto eu tinha o cartão de crédito, eu sempre declarei, mesmo ele sendo na minha pessoa física, eu sempre declarei ele como receita da empresa, fazendo todo aquele trabalho com o contador para construir esse histórico da empresa. Porque essa história que você contou do dropshipping de gente novinho, nossa, eu posso... É o que mais tem. Eu Absurdo. vejo isso, é muito louco. Aí os moleques até filmam eles indo pra loja de carrão aí, comprando carrão, tal. E é muito louco, porque, na verdade, a gente tá num período histórico, tal, que a gente vive um mar de informação e, obviamente, todo mundo busca atalho. E aí, Pílula buscar milagrosa. atalho é o que todo mundo quer. E aí, às vezes, pode funcionar no primeiro momento, mas você descobre que, cara, lá na frente, se você não fizer realmente o que tem que ser feito, tal, vai dar problema. Eu vou te dizer mais. Em 2018,
as maiores plataformas digitais do país começaram a passar pela seguinte situação. O CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que reúne todos os secretários estaduais de Fazenda, eles publicaram uma resolução, isso então com a anuência de todos os estados, implementando a tal da responsabilidade solidária pelo tributo não pago do seller que está conectado na plataforma. Eu vou tentar usar português de botequim. É assim, se o vendedor de capinha de celular que está no Mercado Livre não recolheu o imposto, quem tem que recolher é o Mercado Livre. A mesma coisa aconteceria no caso, por exemplo, para a Hotmart, com os produtores, a mesma coisa aconteceria para Magalu, a mesma coisa aconteceria para todas as outras plataformas digitais. Beleza. Isso foi em mais ou menos 2018, tá? Aí foi. Para essa resolução ser aplicada, os estados precisam internalizar. Internaliza como? Ou publica um decreto, ou publica uma lei, né? Então passa por um projeto de lei, nas assembleias tal, publica e assim vai. E aí os estados começaram. Aí foi Ceará, aí depois Paraíba, Mato Grosso do Sul, o negócio foi expandindo. Aí a gente fala, aí as plataformas, eu tô lá, tô nesse debate até hoje. Aí as plataformas começaram a falar para as secretarias de Fazenda assim, seguinte, como é que eu vou pagar o tributo de terceiro? Você está falando para eu ir lá e fiscalizar o cara, fazer o teu papel? Não, tu tem que fazer alguma coisa. Beleza. Aí a gente, tô falando que eu tava, é proposta nossa. A gente desenhou a DIMP. O que é a DIMP? A DIMP é um formulário que eu tenho que passar para as secretarias da Fazenda do Brasil, falando quem é aquele seller, e eu passo os valores das transações, tal, para a Receita ir atrás. Cara, a Receita, de maneira geral, já está indo atrás. Só que, assim, o negócio vai piorar de um nível, assim, estratosférico. As duas reformas tributárias que estão em tramitação, hoje, tem uma na Câmara, uma no Senado. As duas têm isso. E aí, porque o raciocínio por trás é o seguinte, é muito melhor para o fiscus, de maneira geral, ir atrás de alguns atores que conectam milhares ou milhões do que atrás de um por um desses milhões. Você está entendendo? Concordo. Então, a história disso, de fazer certinho, o que vai ter gente que vai ser pega aí, que do nada vai receber uma multa violenta, assim, porque não é só pagar o que você está devendo, é mais a multa, mas não está escrito no gibi. Cara, é assim, eu conheço o JP do Hotmart, os meninos assim, a turma de BH, a gente tinha um grupo... Cara, são gente boa. Não, eu conversei com o JP lá no meu programa, lá na Band News FM. É gente boa. JP, menino, o cara sabe fazer menina, né? Já tá a terceira chegando aí. E o concorrente é de BH também, Monetize de lá. Esse é meu grande amigo também, o Márcio Mota. Ele fundou a Monetize programando num evento em 2013, cara. Cara incrível, programador. Muito, muito bacana. Assim, eu vi tudo isso que você tá falando aqui, ouvindo deles também, de problemas de como que você ensina e fala com um cara que ele tem que pagar aquele imposto, mas ele como plataforma também não pode fiscalizar, exato. Tipo, exigir que cobre. Só que uma coisa que na vida se aprende, assim, pelo menos na periferia se aprende bastante, é que, tipo assim, o errado você sabe que tem um final. E o final nunca é bom. Você sabe, ele tem uma vida curta e você não vai, não compensa. Não compensa. E se você puder evitar, evite. Mas tem gente que gosta do outro lado,
pra mim tá tudo bem, eles que fazem. Eu não consigo. Cara, minha cabeça no travesseiro, minha saúde mental hoje em dia é minha prioridade. Tipo, zero possibilidade. Pois é, cara. Mas aí voltando pro papo, que eu acho que é um papo positivo, né? Porque é quase que meio que um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente tem que incluir muita gente no sistema financeiro, incluir para quê? Ué, para a pessoa ter mais acesso às coisas que a gente está falando aqui, né? Uhum. Então, se essa pessoa quiser empreender, se ela já tem uma conta corrente, se ela já tem um histórico bancário, isso facilita pra caramba, mas ao mesmo tempo inclui o povo, e aí o povo também não tem tanta educação financeira, faz errado. E aí os próprios bancos ajudam esse processo de fazer errado. É a ligação lá para tua mãe, para tua avó, falando do consignado, ele acha que é Cara, muito bom. aí o problema não é o banco. Aí o problema são os correspondentes bancários. Explica aí. Que, assim, o banco, ele vai oferecer um contrato onde ele licencia lojas para venderem os créditos, o crédito consignado. E hoje, até recentemente, agora os bancos pararam de comercializar, porque diminuiu a margem dos juros e agora não vendem mais. Nenhum banco tá vendendo mais, tá? O mercado tá assim, tá um horror, assim, mesmo. E a gente fez uma aquisição de uma empresa só disso, há um mês atrás. Eu tô assim, vai dar bom, fé. Mas o ponto é que o crédito consignado ela era comercializado por outras empresas que não eram os bancos. Uhum. Então, a responsabilidade do banco é emprestar. É teu produto. É. Tá lá. Tá lá, porque quem era o garantidor do crédito, por onde recebia. Agora, os correspondentes bancários, você tinha gente boa e ruim. Cara, eu já tive problemas, Alberto, de pagar muito advogado, porque falsificaram a assinatura da minha mãe, falsificaram os documentos dela, pediram empréstimo no nome dela sem autorização dela. Pessoas correspondentes bancários que já tinham os dados dela e emitem de novo só para ganhar comissão. Eu lembro uma vez que eu peguei eu era criança, ligavam direto em casa também para consignado. Eu fui criado na Zona Leste de São Paulo, na Vila Granada. Enfim, Zona Leste, mas não são as bolhas ricas da Zona Leste, né? E aí, uma vez lá, ligaram lá em casa, lá eu atendi e falou assim, ó, eu quero falar aí com a sua avó e tal. Eu falei assim, ó, ela não tá, ué. Aí ele falou, não, mas eu posso, avisa ela que ela ganhou um dinheiro. Eu falei, ganhou um dinheiro? Ela ganhou um dinheiro, assim, a gente liberou não sei quantos mil pra ela. Eu lembro dessa ligação. Aí, a minha mãe ligou, retornou. Falou, não ganhou dinheiro. Na verdade, eles estavam vendendo um consignado como se tivesse ganhado um dinheiro. Falou assim, ó, você ganhou R$3.000. R$3.000 você quer na sua conta? Aí a pessoa fala, quero. Digita aí 1, 2, sei lá o quê. Aí falou assim, então, aí você vai ser descontada Vai ser descontado? Mas eu ganhei, né? Ganhei. A pessoa vai... Cai, cara. É o mesmo golpe da internet hoje em dia. Só mudou o seu lugar. O meio que mudou, mas golpista tem desde a antiguidade, gente. É o ser humano. Infelizmente, tivemos alguns problemas com isso, com a gente. E a gente não é uma financeira, a gente não empresta dinheiro, a gente não dá crédito pra ninguém, a gente só ajuda a escolher qual é o melhor pra você no momento que você tá passando da vida. E falavam que a gente pediam dinheiro e pessoas deram. E, cara, você não depositou triste, pra né? gente. Essa é uma das coisas que eu quero muito focar nesse ano de educação financeira. Eu quero ter aulas sobre como, e eu vou dar essas aulas agora, de como não cair em golpe na internet mesmo. Porque, tipo, você não vai transferir pra uma pessoa física. Você não pode transferir pra uma chave Pix de um CPF. Parece bobo, né, pra gente que trabalha com digital isso. Mas, cara, tem gente do digital caindo em golpe de SMS de Instagram pra poder roubar o Instagram, né? Então, Caraca, é muito louco, né, cara? velho, se o brasileiro usasse a capacidade criativa que ele tem só pro bem, a gente dominava o mundo. Não, velho. pois é, cara. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, cara. O pior que foi recentemente.
eu tava parado com o carro perto do centro de São Paulo, né? E o centro de São Paulo tem a Santa Efigênia ali. Cara, tava chovendo, foi um dia que tava chovendo pra caramba aqui. Trânsito parado, não tava exatamente no farol, mas tinha parado o trânsito mesmo, assim, paralisado por causa do farol. Eu tava olhando pra frente, tava sozinho no carro. Aí eu não vi, alguém aproximou do carro, blum, quebrou o vidro e já pegou o celular, que não tava no para-brisa, assim, tipo, parado, mas tava no console ali, meio que no painel meio baixo, assim, que eu conseguia ver, né? Uhum. O cara estourou o vidro que nem papel, pegou o celular e saiu correndo. Mas por que que eu tô contando essa história toda aí? Porque deu meia hora, eu cheguei em casa, aí pelo iCloud você consegue apagar o celular inteirinho, remotamente, e saber exatamente onde o celular tá. O celular tava na Santa Efigênia, eu apaguei o celular, o cara não me manda um SMS de um número privado, falando, ó, achamos o seu celular, o buscador lá do iCloud achou o seu celular. Mensagem bem montadinha, tá? Mas é número privado. Eu cliquei, cara. Meu irmão, a página era exatamente igual à página do iCloud, velho. Só que assim, não dá para clicar mais em nada. Não, tipo, o cursor não dá para clicar, a imagem era estática, só que o endereço URL até que era bem montado, mas não era o mesmo do iCloud, então, tipo, era Apple-br/suporte 141/blá, não sei o quê. Nossa. Bem montado o negócio, cara. Até na nota do rodapé tinha um link para os termos e condições de uso real. Então você clicava lá, bom, vamos ver se isso é verdadeiro ou não. Você clicava lá, ia pro real, só que os outros botões não funcionavam. Cara, pedindo senha do iCloud, senha do iPhone, olha, os cara o cara roubou, entregou para um cara que tipo tinha já todas as telas de phishing para pegar os dados. É muito louco, né? Cara, tá muito avançado. Caraca. Recentemente aconteceu no meu grupo lá, eu faço parte de uma associação que chama YPO, Young Presidents and Owners. Tipo assim, eu fui selecionado lá ano passado e eu tô lá e aconteceu um episódio que eu achei, assim, bizarro. Call center liga pra pessoa e fala, olha, olá, aqui é o Alberto do Banco Itaú. Senhor, eu tô aqui com uma informação muito importante para te passar. O seu gerente pediu pra gente ligar, da Central de Segurança. Eu preciso só confirmar alguns dados com o senhor. Sua data de nascimento? Cara, e a galera cai. Sim. Passa. Tudo perfeito. Seu endereço, você confirma pra mim sua rua? Você vai dando tudo. Tudo. Mas, e aí, chegou num final, e aí falava que seu telefone, sua conta foi clonada. Você vai olhar no seu aplicativo, mas ele não é verdadeiro, porque eles hackearam seu telefone. Sua conta, foram feitos diversos saques nos últimos 30 minutos, de tanto, e eu preciso que você me ajude a resetar ele. Então, eu precisar do token e do SMS que vai chegar. Cara, mas é tanta gente que caiu. Que o nível profissional do golpe é assustador. Não, acho que o primeiro passo é esse, né? Não cair nesses, né? Qualquer tipo de golpe, né? Pode ser até golpe oficial, mas do correspondente bancário que tá isso aí não dá. vendendo ilusão. É sacanagem. Então, assim, tipo, nesse mar de informação, as informações, digamos assim, do bem lá, tal, elas deviam ter um destaque, né, assim, maior, né, essa valorização. Mas é difícil, né, cara? É difícil. É difícil demais, cara, porque... É um mar gigante de até mesmo para você... Tipo, no nosso mercado, a gente teve que fazer algumas coisas. O nosso marketing, talvez, ele seja até muito agressivo em alguns momentos. Porque é o que a gente precisou fazer para sobreviver, para conseguir investir e construir um negócio que vai ser benéfico mais para o povo do que para as marcas. Assim.
Eu não cobro nenhuma marca de aparecer no meu site quando eles são meus parceiros. Se eles querem aparecer lá, eles podem comprar os anúncios livremente pelas plataformas ou podem fazer uma parceria com a gente, que só vai me pagar quando abrir a conta. Aham. Então a gente só ganha no sucesso. E no sucesso mesmo. Tipo, não é gerei lead. Não. Abriu a conta, foi aprovada, passou por todos os negócios, burou, tá tudo certinho? Tá bom, então agora eu recebo. A mesma coisa que você pagaria de um CAC comprando mídia nos outros lugares. Eu sou a forma mais barata deles abrirem uma conta hoje em dia e de solicitar um cartão de crédito. A gente conseguiu bater isso de todos os bancos que a gente é parceiro. Só que, assim, existe... É um mundo grande que a gente tem pela frente de conscientização, até mesmo dessa forma de marketing, né? Que é o marketing de afiliado, né? Porque o marketing de afiliado no Brasil ele ficou muito pejorativo e visto como lado negativo. E isso acabou com uma boa forma de tração de várias empresas que poderiam ser gigantes, assim. Dá para fazer muita coisa com afiliados. Você tem diversas pessoas, empresas que têm bases enormes de e-mail, empresas que têm tráfego orgânico e que podem monetizar e podem ser um parceiro, um canal de aquisição mais barato, mas pelo estigma que o mercado criou sobre o afiliado, os bancos nem olham pra gente quando a gente fala que é um... Quando eu falava que era um afiliado, ninguém olhava. Aí a gente foi e abriu como correspondente bancário. Então a gente entrou por outro meio. Uhum. Então a verba do marketing é uma e ela nunca sai pra gente. Nunca sai. A verba do correspondente bancário, aí sai, porque é um outro time. E eles já estão acostumados com isso, que eles precisam dos parceiros. Assim, e lá no mercado americano, a gente, hoje dentro do grupo, né? A gente acabou virando uma holding, né? Que eu nem sabia o que era isso no passado, viramos uma holding e o significado é tudo pra mim. Eu tenho tatuado aqui só por... a gente chama ethos, que significa eu tenho um sonho. É o acrônimo do Martin Luther King por igualdade social e racial. Enfim, e a gente tomou pra gente. Então, dentro do grupo ethos, cara, a gente já tá em 22 países fazendo isso. O mesmo modelo de negócio, tipo, de cartão de crédito, funcionando Não, e mas rodando. calma aí, a Plusgin tá em todos esses países? Não como Plus. O grupo. O grupo ethos está, vertical financeira. Não, o grupo reúne várias empresas. Isso. Só que como domínio e site, até a gente validar um país, a gente entra com outros domínios, entendeu? Ah, mas são vocês. É a gente. Ah, vocês estão em mais países? Quantos? 22. 22? Caramba, cara. Então conseguiu usar o mesmo modelo. O mesmo modelo. Que Sim. bom, cara. México é o nosso segundo. Tem México, Índia, Argentina, Colômbia, pouco nos Estados Unidos. Caramba, mas aí tem uma estratégia de marketing para cada um, né? Rede social própria. Tudo uso marca próprio. própria. Tudo marca própria. E lá o mercado de parcerias é muito mais forte. Mas aí vocês usam o afiliado para trazer. Também. Então, por exemplo, não para trazer, para vender. Então, Pra no vender. final, quando eu falo que um cartão de crédito do Discover Bank é melhor para ele, o Discover me paga $120 por cartão adquirido. For aprovado. Aham. Eles não têm problema em pagar quando você geralmente gera o lead, sabe? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma conscientização dos bancos, assim, sobre isso. Sobre o que é um CAC real que eles pagam. Caraca, cara. Você montou um negócio muito interessante, cara. Porque, assim, a sua estrutura não é grande, né? Quantas pessoas? No grupo, acho que em torno de 200, 250. Não, é pouquíssimo, cara. Você não tem noção. Não, comparado com... Pra mim é gigante, né? Não, Porque... proporcionalmente, pelo que você está gerando de receita, eu acho que eu não tenho conhecimento da receita, mas me parece que você tem pessoas versus entrada de forma de atuação, vocês atuam muito mais digitalmente do que... Sim. Eu vou te dar um exemplo, assim, né? Você vai pegar uma operação inicial lá do iFood lá atrás. Pô, você tem um time comercial gigantesco para você trazer restaurante por restaurante, cara. Nossa. Mão por um, segurando na mão, entendeu? Você tá me falando o seguinte, você inaugurou um outro país via marketing de afiliados em que o cara que tá lá, que talvez você nem conheça, Nunca vi. nunca viu, vai lá atrás dos clientes pra você, tá entendendo? Na verdade, assim, a gente entra, faz o marketing e o banco me paga. Eu sou o afiliado dos bancos.
Só que tipo, o mercado americano, mexicano tem muita oferta, muita coisa boa. E tem uma variedade legal. Aqui no Brasil você não tem. Não De tem opções de opções de produtos, produtos. Porque né? Eu sei. é bem difícil, o mercado financeiro é bem complicado. Eu sei. Muito embora aqui, por exemplo, o subcredenciador, que é esse meio de pagamento digital, que não é o credenciador, ou seja, não é a maquininha, não é uma IF, uma instituição financeira, um banco, enfim, PicPay, PayPal, antes o Mercado Pago, né, que agora já está virando banco. Eles que conseguiram chegar lá na ponta onde o banco não chegava, a credenciadora também, porque o CAC, o custo de aquisição desse cliente era muito grande, né? Aí popularizou o celular foi barateando, você compra o celular por R$ 600, antes você não comprava, o celular era caro pra caralho. O iPhone ainda é, mas assim, tem muitas opções. Aí o cara tá lá, hoje, o celular desse é o que foi o Nike Shox na minha época, cara. Na minha época, todo mundo queria ter o Nike Shox 12 mola, aquele tênis feio pra caramba, mas todo mundo Primeiro queria. dinheiro que eu ganhei na minha vida foi no shopping comprar. Todo mundo queria. Pô, eu vivi essa época Odiei também. o tênis, mas eu queria comprar só como conquista da minha vida. Hoje em dia, se fosse a gente, tipo, ó, agora a gente tá vivendo a adolescência, ia ser um smartphone, porque senão você não consegue nem acessar seus amigos, nada, isso no Brasil inteirinho. É o novo Nike Shox, cara. Você vai pra qualquer lugar, os caras querem. E aí, enfim, esses meios de pagamento conseguirem lá na ponta e pegar. Mas eu vejo que tem muita empresa grande aqui que ainda não sacou em outras formas deles conseguirem mais clientes de uma forma que o custo disso seja menor, trabalhando em rede. Cara, Eu ainda assim, não vejo muito isso, tá? Porque é uma discussão meio que de futuro do trabalho também, sabe? Eu vou te dar um exemplo, assim. Na época dos nossos pais, até a época dos nossos pais, você tinha assim, ó, pô, eu tô trabalhando para aquela empresa, tá? Os seus colaboradores lá, ó, trabalho para essa empresa. Aí você vem uma galera que fala o seguinte, ó, eu tô cadastrando um monte de gente e você tá trabalhando por conta, tá? Eu tô te dando só a demanda, né? Então, por exemplo, um Get Ninjas, você é marceneiro, carpinteiro, uma plataforma de telemedicina, o cara se cadastrou, tal, tal, tal. Só que tem uma terceira fase aí, de quando você fala sobre futuro do trabalho, que você não sabe, assim, você não sabe nem para onde reportar. Pelo menos quando você está cadastrado, você está cadastrado ali. No próxima fase, você nem sabe. Por exemplo, minerador de Bitcoin. Quem remunera o minerador de Bitcoin? Como que é remunerado? É totalmente descentralizado. Ele ganha uma grana, não ganha? Quem é o dono da rede? Não existe dono da rede. Ele é remunerado para ir lá e fracionar um bloco de informações. Você pega assim, nessa perspectiva, daqui a pouco a gente... O marketing de afiliados, você até... você pode nem saber quem que está lá na ponta vendendo o teu produto. Ou pode, mas... Então, existe ainda um link ali. Sim, é um revendedor. Daqui a pouco Você não vai existir ter. nem isso. Uma viagem muito legal. Eu adoro esse tipo de papo, cara. Exato. E é muito interessante isso, porque você abala completamente todas as estruturas que a gente desenhou, assim, desde a época industrial. Assim, segunda Revolução Industrial, bate cartão, 8 horas, férias, 13º, babá. Você rompe, assim, nos últimos 15 anos, a gente rompeu muito desses paradigmas. E agora só vai intensificar. Cara, a mudança que tá acontecendo é absurdo. Tipo, 10 anos atrás, você não tinha a maioria dos aplicativos que você acessa todos os dias. Exato. Hoje. E é uma velocidade que tudo se transforma, que tudo tem mudado. E aí, daqui a pouco você tem um computador quântico, processador quântico, para você
resolver cálculos milhões de vezes Ó, mais vou, rápido. vou dar um exemplo da que a gente viveu. Logo que saiu a internet de escada, eu ia pra Lan House também. É que a Lan House é de uma outra época, já tinha Uhum. superado a discada. Mas assim, em É. casa chegou a discada. Aí, porra, tem internet, ficava aquele barulho todo. Cara, eu acessava o KD pra fazer busca, saca? Aham. Google veio depois. Cara, aí a gente viveu uma época assim, de muitos anos de Google, vai, uns 10 anos de Google. Aí a gente fala, porra, a empresa é gigantesca, cara. Meus filhos vão saber do Google. Aí vem o chat, O chat GTP, GPT. e, cara, estão falando que o cara já vai. É uma. Assim, é o avanço do Google. O Google, tipo, agora anuncia que tá correndo atrás do prejuízo, entre aspas, para ele ter a ferramenta também. Porque você concorda comigo? Você tá procurando alguma coisa, você vai ver lá no Google um monte de opções para você clicar. No chat lá, você vai digitar, ele vai te dar exatamente de maneira mais aprofundada o que você quer. Vai fazer camiseta preta. Ele vai te dar uma pesquisa com os principais valores da camiseta, quais são os mais baratos, qual é o indicado para o teu perfil. Cara, Assim, eu sou fanático pelo chat GPT. Acho incrível a inteligência artificial, o modelo, tudo. Mas não existe esse mundo ilusório na minha cabeça de que, tipo assim, vai substituir o Google, por exemplo, na busca e não vai ter anúncio. Cara, o que sustenta ali é o anúncio. Ele pode até ficar sem por um tempo. É igual o Google fez com o YouTube. O YouTube não tinha anúncio no começo. Você acostumou a usar o YouTube o tempo inteiro, que depois você falou assim, 3 eu não sei, propaganda. cara. Eu tenho minhas dúvidas pra caramba. Não, mas vai ter alguma... A forma de receita vai ter que existir. Ou você paga pra usar, Vai. ou você vai pagar pra usar, ou você vai pagar por um anúncio. Porque não tem outra forma, tipo, de sustentar. Ainda mais agora no modelo que o mundo tá hoje de cortando todas as empresas tech, o múltiplo não tá mais o mesmo, tá mudando toda a perspectiva de investimento. Assim, o que a Microsoft vai fazer com o Bing, que já vai começar a usar o chat GPT para o motor de busca, para mim é o futuro. Isso eu aposto 100.000%. Porque Então, vai mudar. a busca, coisa fica a mudando. busca vai mudar, porque a busca já tá mudando, né, cara? É. Porque as pessoas não estão buscando só no Google mais. As pessoas estão buscando no Instagram, estão buscando no TikTok. Não é mais aquela mesma coisa, tipo assim, vou buscar alguma coisa, vou só no Google. Não. A mulher eu tive uma ex-namorada aí agora, que ela pra pesquisar uma maquiagem, cara, ela não pesquisou no Google. E eu não falei nada. Eu queria ver o comportamento dela. A gente tava numa loja lá em Miami, e ela tava querendo a base que uma blogueira não sei o que lá usa. Cara, ela ficou pesquisando sobre esse negócio só no TikTok. Só no TikTok. Ela não usou o Google. Não, por que eu vou usar o Google? Se eu usar o Google, ele me traz uns resultados de uns blogs que você faz. Eu vou ter que clicar em um monte de lugar errado. Ela falou assim, eu sei que fez os blogs lá pra aparecer. Eu falei, não foi eu não. Mas eu acho que o modelo de busca vai evoluir bastante. Vai evoluir, cara. Ó, eu vi KD, aí depois Yahoo, teve a época do Yahoo estourado. Aí os portais tentaram entrar nessa também, tipo, a UOL foi um portal uma época, a OIG e tal. Aí veio o Google, aí geração Google, foi, boom, entra o chat, GPT, aí o Google fala, não, porra, calma gente, eu vou fazer. Aí corre atrás, Microsoft já falando que vai lançar, A Microsoft já vinculou, né? rede social tá virando geracional, então, por exemplo, a geração do Facebook, agora o Facebook é só pra velho, pra boa parte. Eu amo essas coisas. Todo mundo fala assim, né? Essas definições. O Facebook é só pra velho. TikTok é só pra novinho. O Instagram não, é pra majoritariamente. Isso, majoritariamente. Só que, cara, é tanta coisa que existe lá ainda. Sim. Que eu fico assustado de vez em quando, sério. Eu entro pra ver umas coisas, tipo assim, uns vídeos lá virais absurdamente mais entregues do que no Instagram ou no Facebook. Ou no TikTok. E você vê que, tipo,
tem espaço para tudo, depende Tem da sua espaço. estratégia, da estratégia que você faz ali dentro. Tem Obviamente, espaço. majoritariamente você vai alcançar pessoas mais velhas. Só que, cara, eu já vi e conversei com pessoas mais velhas que estão amando o TikTok. Amando. Porque falaram, os vídeos que aparecem pra mim é só vídeo bacana. Eu falei, gente, como assim? Não, mas se coloca. Dá medo, tem hora. Ó, a gente pode falar isso da nossa perspectiva de usuário, né? Tem muita coisa para fazer, para geração de negócio, mas se coloca na perspectiva do próprio Facebook. Antes ele tinha uma receita X, aí ele começa a ver a receita dele X-1, X-2, daquela rede Privacidade social, da né? Apple. Aí ele vai criando outros tipos de ferramentas. O Instagram mesmo, cara. Particularmente, eu acho que tá cada vez mais varzeado. Cada dia ele tá lançando um botão novo. Porra, antes era o negócio ali pra foto, aí tinha um anúncio, aí depois lança o botão de não sei o que, lança o Reels pra concorrer com o TikTok, aí lança o outro pra concorrer com não sei quem, vai agregando, vai agregando, vai agregando. Aí a galera mais nova, tipo, já usa já TikTok de maneira mais Nativa. nativa, É TikTok. bizarro. Cara, exato. A minha época era Orkut. Eu também, comunidade. minha época mesmo era ICQ, né? ICQ, que tinha depois que era o entrar. MSN. Depois veio o MSN, depois veio o Orkut. Chamar a atenção no MSN era uma das coisas mais divertidas que tinha na vida, cara. Sério, era muito legal. Podia inventar isso de novo pra gente poder fazer isso no celular da pessoa tremer, ia ser muito legal. Era muito Mas, cara, louco. eu acho, assim, opinião de usuário, eu amo hoje a experiência que eu tenho no TikTok. Amo. Mas a experiência que eu tenho no TikTok de entrega de conteúdo, pra mim, é completamente diferente da experiência que eu tenho no Instagram. Então, assim, hoje eu, como usuário, eu preciso usar os dois. Mas eu não consigo usar o YouTube Shorts, por exemplo. Tipo assim, O YouTube Shorts tem não foi ainda, não vejo. Eu entro no YouTube pra ouvir música e ver clipe no máximo. Tipo, não como uma rede social do dia a dia. Mas tem gente que fica lá o dia inteiro. Só que eu gasto mais tempo vendo Twitch, né? Vendo o jogo, assistindo alguém jogar, do que vendo TV. Então, eu sou uma parte ali, ó, da curva ali, mais gamer, né? Mas eu acho isso muito legal pela perspectiva de disputa do monopólio. Porque quanto mais plataformas diferentes, de empresas diferentes você tem no mercado, menos monopólio você tem das grandes Big Techs. Porque, poxa, você só podia anunciar no Google ou no Facebook. Agora tem o TikTok e que tá muito bom o resultado lá, anunciar lá. Tá bem legal. Pois é, cara. E agora eu fico imaginando alguém que tá começando do zero e quer entrar nessa onda do digital, como que é a cabeça, né, da pessoa. Porque é tanta opção, com tanta coisa e tal, o cara fica, Quando é pequeno, cara, confuso demais, difícil cara. demais, cara. Então, assim, pro meu produto, pro meu serviço, eu vou pro Facebook, TikTok ou outro lá. Porque cada um funciona de um jeito, né? E você tem que ter recursos diferentes, né? Então, você produzir um texto para poder ranquear no Google, você gasta X. Agora, para você fazer vídeos frequentemente para poder entregar no orgânico no TikTok é outro. É mais bem produzido, né? muito mais caro. Óbvio, você tem aqueles outliers que as pessoas gravam com um celular qualquer e explodem de visualizações, sabe? Tipo, tem esses cases, né? Mas é 1 em 1 milhão. Você não pode levar isso como o Whindersson Nunes lá atrás, mas não tinha tantas opções para você produzir só com o celular vídeos com muitos recursos, né? Tipo, com corte, com efeito, luva de pedreiro. Nossa, isso aí. O cara gravava facinho ali, né? Absurdo. Interessante você falar uma coisa aí, tipo, o pequeno empresário, onde que ele começa, mas também pro profissional, onde é que ele começa hoje uma coisa. Eu tava no Uber hoje, vindo pra cá, e o trânsito de São Paulo hoje tava um caos. E o Uber escutou a gente falando de marketing digital, eu com meu sócio. E ele começou a fazer um monte de pergunta. Por onde eu começo, que não sei o quê, eu escutei tal pessoa tá fazendo um lançamento, ele falou que eu tenho que fazer isso, mas a outra pessoa falou que eu tenho que fazer dropshipping, o outro falou que eu tenho que PLR. Eu falei, cara, não faz nada. Faz nada, não, só. Vai estudar o Google Ads, que é o básico, e te dá um certificado. É grátis. É o melhor curso que existe para você começar
a comprar mídia na internet, comprar tráfego. Vai lá e faz esse curso, tira o certificado dele, tira o certificado do Google Analytics, é básico. E eu falo isso para todo amigo meu que é empresário, pequeno empresário, cara, tira esses certificados. Porque por mais que você não vai executar, ele vai te impedir de ser enganado de alguém querendo cobrar muito dinheiro por uma coisa básica que você poderia fazer. Verdade. Porque é simples. Para pequeno e médio empresário, é simples. Não é complexo. Se a pessoa vai gastar R$300 no mês de anúncio, cara, não precisa de uma agência. Não precisa de um gestor de tráfego. E assim, a gente tem um case lá que eu tenho uma mania filântropa na minha vida. Eles brincam que eu sou uma ONG. A ONG AA, que eles me chamam. Um amigo meu estava querendo abrir um salão faz um tempo. E aí a gente ajudou eles, deu apoio e tal, uma barbearia masculina e tal. E aí eles falaram, cara, a gente não tá conseguindo colocar cliente, não tá conseguindo colocar cliente e tal. E eles tiveram uma ideia de cobrar, eu tinha falado isso com ele, mas a ideia nasceu mais deles de fazer um clube de assinatura. Então a pessoa, ao invés de pagar o corte R$60, paga R$140, R$149 por mês e pode cortar e fazer a barba quando quiser. Falei, pô, legal. E aí, como é que a gente vai trazer gente para isso? Primeiro vendeu para todos os clientes que tinha e depois eu ensinei eles a fazerem campanha. E aí a gente fez uma campanha utilizando o WhatsApp. E aí ele começou a fazer as campanhas do jeito que todo mundo ensina. Foi um fracasso. Um fracasso total, não deu nada. A gente foi lá e mostrou para ele como a gente faz hoje em dia. Cara, utilizando a inteligência artificial do próprio Facebook a seu favor. Então você não vai fazer um anúncio com chamada para o WhatsApp. Primeiro coloca para uma página e essa página vai ter um botão levando para o WhatsApp. Por quê? O número de conversões que você vai ter de pessoas que clicam na página e clicam no botão é maior do que das pessoas que vão chamar no WhatsApp já. E isso alimenta o algoritmo e você consegue gastar menos e ter mais qualidade. Cara, eles gastavam R$10 por dia. Em 2 meses eles lotaram a barbearia, não tem mais espaço, quando começaram a... Aí tiveram que parar todas as campanhas porque estão contratando barbeiro para poder expandir. Não, que felicidade, cara, que bom. Cara, R$10 por dia. Mesmo, e eles configuraram a campanha. Fizeram só na região, ali, no bairro, tranquilo. Nada demais. Um anúncio muito simples. A minha pegada por ser bootstrap é, cara, eu sou da linha que eu faço o mais básico, o mais barato possível até validar. Depois a gente vai fazendo coisas maiores. Mas, assim, até o momento, as coisas mais básicas foram as que mais deram retorno para mim. Meu caro, obrigado. Muito legal o papo. Cara, foi um dos mais legais, cara, porque a gente foi falamos da PlusGym, falamos de outros temas muito importantes também. E então só tenho a agradecer, cara. Ainda mais porque você é de Belo Horizonte, cara, quando eu falo com alguém de outros estados, é muito melhor do que falar com o povo de São Paulo, cara, que eu não aguento mais, cara. Então, assim, obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo, o papo foi muito bom. Nem vi passar o tempo. E você que ficou até aqui, não deixe de assistir os outros episódios aqui do Digitalize, deixar também o seu comentário, porque a gente usa os dados aqui para melhorar cada vez mais. Valeu, até o próximo episódio. Valeu!